Hoje nós vamos estudar a lição de número 10 dessa lição sobre o livro do profeta Ezequiel, que nós estamos estudando nesse trimestre. E hoje, na lição de hoje, que tem por título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel, eu diria que a gente vai estudar, né, sobre uma das passagens, eu diria que talvez mais conhecidas de Ezequiel, ou uma das mais conhecidas da Bíblia, que talvez muita gente não se atente, que é uma palavra, que é uma passagem que está no livro do profeta Ezequiel, que é a passagem da visão do Vale de Ossos Secos. Quem já ouviu falar? É o clássico, né? É o clássico, né? Acho que todo Quem mundo tem 10 anos de grego tem que ter ouvido já ouviu pelo menos alguma vez sobre os ossos secos. Muita gente não associa, ou não, ossos secos, é a visão do profeta Ezequiel, a profecia de Ezequiel, tal, lá no capítulo 37. Hã? É difícil. Pois é, isso que a gente vai ver hoje, isso que a gente vai destrinchar hoje. Mas é a profecia do Vale de Ossos Secos, que se encontra em Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 ao verso 14. Ezequiel 37, do verso 1 ao verso 14. Que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei nele, e poreis em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Como eu disse, essa profecia ela é muito conhecida, ou é uma das mais conhecidas da Bíblia, apesar de algumas pessoas não relacionarem ela ao profeta Ezequiel. E como nós lemos, é uma profecia onde Deus leva Ezequiel até um vale, e nesse vale ele mostra ossos secos, muitos ossos secos, e Deus fala para Ezequiel profetizar sobre os ossos, e primeiro esses ossos se juntam, se junta osso com osso, carne, ligamento, enfim, se torna uma pessoa de novo. E por fim, a segunda parte da profecia, vamos dizer assim, é quando Deus manda o profeta Ezequiel profetizar para esses ossos, colocando o espírito, ou seja, dando vida a esses ossos. Então hoje nós vamos ver o significado desse vale de ossos, o que significa esse vale, o que significam esses ossos, e nós vamos ver o cumprimento. Nós vamos ver parte do cumprimento, que parte dessa profecia já se cumpriu ou está se cumprindo, e o que ainda falta se cumprir essa profecia, e o que significa isso para nós nos dias de hoje. Bom, aqui, como o próprio título da lição sugere, nós temos dois tipos, essa profecia ela tem duas fases, ou ela tem dois tipos de cumprimento, vamos dizer assim.
Quando a gente fala sobre os ossos se juntando, tendo carne, tendo os ligamentos, ou seja, carne, a gente fala o músculo, né? O osso se junta com o osso, e bota músculo, e bota ligamento, e bota tudo isso, e viram uma pessoa de novo, né? Vira um corpo de novo. A gente está falando da restauração física. Só que aí na segunda parte, Deus ele fala para Ezequiel profetizar sobre o Espírito, que ele poria o Espírito dele, ou seja, Deus colocaria o Espírito dele sobre esses ossos, sobre essas pessoas. E aí a gente está falando de uma restauração espiritual. Então, como o próprio título da lição sugere, essa profecia, ela trata da restauração física e da restauração espiritual do povo de Israel. E aí a gente vai entrar em detalhes do que significa a restauração física e o que significa a restauração espiritual. Primeira coisa é, Ezequiel capítulo 37, versículo 1, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Muita gente acredita que Ezequiel aqui ele foi transladado, ele foi arrebatado, não arrebatado, mas transladado, que Ezequiel foi levado fisicamente. Ezequiel estava fisicamente na beira de um vale, na beira de um monte, onde ele olhava um vale de ossos. Não, Ezequiel, como a Bíblia nos dá a entender, no versículo 1 do capítulo 37, que Ezequiel foi levado em espírito, em visão. Então, da mesma forma como a gente viu, se não me engano, na primeira, na segunda lição, que Ezequiel foi levado em espírito para o templo, ele viu, e aí Deus falava, ó, entra por aqui, abre essa porta, arruma essa parede. Ezequiel via a glória de Deus saindo do templo. É mais ou menos a mesma coisa, ou seja, Ezequiel foi levado em espírito até um vale de ossos secos, ele não foi levado fisicamente. Ele teve uma visão e levado em espírito, onde ele viu esses ossos secos. Ele não estava passeando A impressão que eu tinha é que ele estava passando em algum lugar, ele viu os ossos secos e teve a visão. Não. Veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito. Então significa que Ezequiel estava em algum lugar e aí Deus o levou em espírito até um vale de ossos secos. Mas levou em espírito não necessariamente esse levou no sentido de pegar pela mão e conduzir, ou de transportar uma pessoa do lugar e levar para lá. Ezequiel fisicamente ele continua naquele mesmo lugar, mas espiritualmente, visualmente, ele via um vale de ossos secos. É como se você estivesse aqui, né? E você fosse levado em espírito até Fernando de Noronha. Ou seja, você está aqui, frio, né? 2 graus, não sei, mas você olha e você vê Fernando de Noronha, né? Bahia. Uma bela visão. Mas se não for com ossos secos, né? Não pode ser com ossos secos. Não adianta. Mas uma visão de Fernando de Noronha não é nada mal. Então é mais ou menos essa comparação, tá? E aí, quando Ezequiel ele é conduzido em visão, ele é levado em espírito a um vale de ossos secos, ele vê um vale, como a gente imagina, né? Um vale, uma depressão. Aí não tem nenhuma pegadinha ou diferente de interpretação, era de fato, ele viu de fato um vale, e nesse vale existiam milhares de ossos secos. Diga. Agora me lembrei, não sei se tem um gancho, uma passagem, acho que é Paulo que fala, conheço um homem que teve uma visão, não sei se espírito ou não. Paulo fala de um homem que foi arrebatado, não sabe se em espírito ou não, mas se é do céu, né? porque ele viu coisas que o homem não é digno de revelar. Não, ele não está falando de Ezequiel. Não, eu sei, mas a analogia, né? Sim. Ele não diz exatamente, foi assim, cheguei na rua, entrei, Isso. fui à esquerda. Não, ele fala, dá, não sei se espírito ele dá não. o contexto, Isso. mas não dá exatamente. Ele não afirma. E aí, por isso que muitas das vezes, eu já vi alguns testemunhos, de pessoas que eu falo assim, porque eu fui arrebatado ao céu. Porque Deus me levou até o céu e eu vi no céu. Bom, aqui existem 2 erros teológicos, assim, vamos dizer, ou pelo menos um erro teológico. Primeiro que o céu não foi inaugurado ainda. Sabia que vocês não fizeram essa cara. Quando a gente fala do céu, não é o céu, assim como é a o gente fala do céu. inferno, a gente tem que saber de que céu e de que inferno a gente está falando. Se a gente falar do céu como a nossa morada eterna, ele ainda não foi inaugurado. Ele existe, mas não foi inaugurado. Então as pessoas que morrem hoje vão para que céu? É um outro céu.
Assim como o inferno. O inferno propriamente dito, onde será lançado Satanás, os seus seguidores, o lago, ainda não foi inaugurado. Ah, mas e quem morre hoje sem salvação? Vai para que inferno? Vai para outro inferno. Vai pro inferno, mas não foi. É bom a gente ter essa Jesus não distinção. voltou ainda, eu só me digo. Não é o inferno final. Fala. Jesus não voltou ainda, então esse céu que você está falando, maravilhoso. Ele existe, mas não foi inaugurado ainda. Exatamente, por isso que Jesus não voltou. E a segunda coisa é porque eu fui levado por Jesus, eu fui arrebatado até o céu. Tá, mas por que propósito você foi arrebatado? Por que ele te arrebataria até o céu? Primeiro que quando a gente olha para arrebatamentos na Bíblia, a gente tem o caso de Elias e a gente tem o caso de Enoque. São os únicos dois. E aí o exemplo que eu sempre gosto de citar, Paulo não foi arrebatado. E eu sou arrebatado. Será que eu sou tão mais santo do que Paulo assim? Quando eu faço uma alta análise, será que eu realmente acho? Eu acho que é muita, assim, parece um pouco de prepotência, um pouco de Mas soberba. eu acho que as pessoas também confundem muito aquilo que eu acho, eu tive a impressão, Exatamente. eu tive uma visão que pode acontecer. Eu comi a também. rabada, comi a Né? feijoada, fui Não, numa mas barriga também cheia, assim tive um não. sonho. E a terceira coisa é, como a irmã falou, Paulo ele fala que ele ouviu de um homem que foi arrebatado, não sei em espírito, em corpo, em espírito, que viu coisas que ao homem não é lícito revelar. E aí eu fui arrebatado até o céu e agora eu estou revelando as coisas que eu vi. E o triste é que você voltou, né? Não foi bom o suficiente. Então, poxa, viagem curta essa, né? Então assim, quando a gente ouve esse tipo de testemunho, esse tipo de história, é sempre bom a gente analisar biblicamente. Vamos jogar isso para a Bíblia e vamos ver se realmente assim, bate, se tem base Eu bíblica. acho que as pessoas, às vezes, quando falam assim, de supetão, assim, né? Foi arrebatado, mas na verdade ela pode ter tido, que eu acredito, uma experiência muito profunda com Deus, com o Espírito Santo. Pode, Como assim? sei lá, tive uma visão, que eu vi não sei o que lá. É diferente. Então, mas aí... Não, mas eu tô dizendo, a pessoa já fala de supetão, que foi arrebatado, mas na verdade foi só uma experiência. Sim, foi só uma experiência. Só que aí, nesse mesmo ponto, nessa mesma linha, a gente tem que julgar a experiência. Exato. Julgar a experiência no sentido de que, bom, se essa pessoa, então ela está falando, ela não está falando o vocabulário certo, as palavras certas. Na verdade, essa pessoa ela teve uma visão. Tá, mas que visão que ela teve? Um sonho, né? Ou um É a sonho. profecia e não a Aí, profeta, né? isso, aí você tem que julgar a profecia, ou seja, tem que julgar a visão dessa pessoa. Sim, sim. Ah não, eu tive uma visão e nessa visão eu vi que eu estava deitado numa rede em Fernando de Noronha e eu tinha várias pessoas me servindo. E aí? O que isso significa? Você tem que ter um significado. O que Deus vai dar um sonho para uma pessoa, Deus vai dar uma visão para uma pessoa? Ah, mas Deus falou com José assim também, né? Também não pode Sim, menosprezar. mas não menosprezei os sonhos também, né? Não estou falando de menosprezar o sonho, estou falando de julgar a profecia. Estou falando de julgar o sonho. Deus deu esse sonho para José, mas esse sonho tinha um significado. Vem a interpretação depois. Não só a interpretação, mas vem o cumprimento. Entende? É aquela história, né? Tudo que a gente, as experiências que a gente tem, às vezes sonho, enfim, visão, qualquer coisa assim, a pessoa fica sem entender, porque Deus sempre avisa o que, é que ele vai fazer com o povo dele. Se né? for de Deus, de Se for fato, de Deus, aí você faz, isso. Jesus, o que você quer dizer com isso? Vai vir a interpretação. Aí depois ele dá a interpretação, ele mostra, né? Isso aí. É. Isso em qualquer ação sobrenatural, vamos dizer assim, qualquer ação do Espírito Santo, sempre tem que vir o que A isso consequência. significa, a consequência disso, tá? Mas não tem dons de interpretação, né? Todo mundo Tem. sabe interpretar. Não, Às é vezes- assim. Então, mas justamente isso. É como falar em línguas. Se uma pessoa levanta no meio da igreja e começa a falar em língua alto, então isso é uma profecia. Então ela precisa de revelação. Alguém tem que interpretar essas línguas. Porque biblicamente falando, teologicamente falando, não faz sentido no meio de um culto uma pessoa levantar, começar a falar em língua estranha, sentar e ficar todo mundo calado. Alguém tem que interpretar aquilo ali. Se ninguém interpretou, então... Mas edifica a sua alma, que é que fala em espírito, né? Mas edifica a minha alma, não preciso falar É alto. egoísta, é egoísta. Eu não preciso falar alto para edificar a minha alma. Não, mas é egoísta, né? Quando a pessoa. Pois é. Porque vamos voltar. Mas se é do Espírito, vai ter alguém lá pra... Se é do Espírito Santo, vai ter alguém, sem dúvida. Não tem a menor dúvida. O problema é que você também tem que saber, se alguém não está, você se cala, né? Como é que é? Se você está falando, no momento, fala alto, ninguém respondeu, volta, né? O que você pode fazer? Porque você não é encontro marcado.
um fala e o outro responde. Você não sabe quem vai dar a interpretação. Então, mas se for guiado pelo Espírito Santo, vai haver a interpretação. Se for realmente uma pessoa profetizando em língua estranha, ou falando alguma coisa em língua estranha, guiado pelo Espírito Santo, vai haver ordem, vai haver interpretação. A pessoa vai levantar, vai falar, quando essa pessoa sentar, a outra pessoa vai levantar e vai, falou isso, isso e isso. Assim, eu não sei quantos aqui já presenciaram esse tipo de situação. Quando acontece esse tipo de situação, assim, eu diria que é inconfundível, ou não dá para você achar que não é guiado pelo Espírito Santo. Porque tudo acontece com ordem, exatamente como Paulo fala, com ordem decente. Assim, a coisa acontece de forma sincronizada, como se, por exemplo, as duas pessoas tivessem combinado até. Não estou falando que isso aqui é mais maravilhoso isso, porque parece que foi isso, mas é porque Deus faz de uma forma. As pessoas mais improváveis, isso. Deus usa. Porque o problema não é ele usar a mula, né? O problema é ele usar a gente, né? Essa é a parte mais difícil, usar a mula é fácil. Né? Mas assim, ele usa as pessoas assim, que mais improváveis. Sim. Você vai, meu Deus, ela tem como interpretar, né, gente? Né? Porque é uma coisa. Enfim. Não dá para julgar, né? É. Bom, então, Ezequiel é levado em espírito, em visão, ele não foi fisicamente, ele não estava fisicamente num vale, na beira de um vale. Ele viu um vale com os ossos secos, muitos ossos secos. E aí, Deus fala para ele, no versículo 2, que fez andar ao redor deles e eram muito numerosos e estavam sequíssimos. E aí a gente começa a entrar no significado desses ossos. O que esses ossos significam? O que eram? Não o que eram ossos, óbvio, mas quem eram essas pessoas? Quando a gente vai para o versículo 11, do versículo 11 ao versículo 14, a gente encontra quem eram esses ossos. No versículo 11 diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Esses ossos eram de fato, como está bem explícito no versículo 11, era a casa de Israel, ou seja, era o povo de Israel. Esses ossos representam ossos, vamos dizer assim, de israelitas, né? É como se o povo, imagina que todo o povo de Israel morreu naquele vale e aí ficaram só os ossos desse povo. Então, esses ossos, como fica bem claro no versículo 11, significa a casa de Israel, ou seja, é como se toda a casa de Israel, todo o povo de Israel tivesse sido morto, tivesse sido destruído, tivesse, né, sido derrotado. E aí, isso esse versículo 11 nos dá a entender de que essa profecia aconteceu depois de que Ezequiel tinha recebido a informação de que o templo tinha sido destruído. Ezequiel estava cativo, mas ele não sabia a notícia de Israel, estava cativo. Ele foi levado, né, prisioneiro, escravo, enfim, foi levado cativo para a Babilônia. Isso dá a entender, o versículo 11, de que nesse momento Ezequiel já tinha tido notícia de que o templo tinha sido destruído. Lá no capítulo 33, versículo 21. Ezequiel 33, 21. A gente encontra a notícia, a gente encontra o momento em que Ezequiel recebeu a notícia de que o templo tinha sido destruído. Não só o templo, mas Jerusalém como um todo. Ezequiel 33, 21 diz assim: E sucedeu que no ano do décimo mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: Ferida está a cidade. Então, no momento dessa profecia, no momento dessa visão, Ezequiel já tinha informação de que Jerusalém tinha sido destruída, que o templo tinha sido destruído. O que confirma 2 Reis, capítulo 25. 2 Reis, capítulo 25, versos 10 e 11. 2 Reis, capítulo 25, versos 10 e 11. E todo o exército dos caldeus que estava como capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém.
e o mais do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. E também confirma 2 Crônicas, capítulo 36, verso 20. 2 Crônicas 36, 20. Que diz assim: e os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servo deles e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Então, tudo indica que Ezequiel já tinha tido a notícia de que Jerusalém tinha sido destruída e que essa visão aconteceu depois disso. E aí corrobora a ideia de ossos secos, ou seja, já foi, já acabou. Não são pessoas feridas, são ossos secos. Ou seja, todo o processo de decomposição, tudo já passou. E aí fica uma observação de que muitas das vezes a gente acha que a Bíblia está ordenada cronologicamente, ela não está. Ou seja, a gente vê que em Ezequiel tem uma passagem que é contemporânea, vamos dizer assim, de 2 Reis e 2 Crônicas. Ou seja, não significa que 2 Crônicas foi escrito depois de 2 Reis. Os acontecimentos de 2 Crônicas são acontecimentos que aconteceram, óbvio, são acontecimentos depois de 2 Reis. E vice-versa. Então, sempre que vocês, abrindo um parênteses, sempre que vocês estiverem lendo a Bíblia, sempre que vocês estiverem estudando a Bíblia, tenham sempre em mente que não necessariamente os acontecimentos estão ordenados cronologicamente. Por isso a importância de estudar a Bíblia. Por isso a importância de analisar o contexto da Bíblia. Por isso a importância de nós sabermos o que cada livro trata, o que cada registro fala sobre, a diferença de tempo em que as pessoas viveram, como que elas... o tempo de ministério dessas pessoas, principalmente dos profetas, para a gente poder entender na linha de tempo, na linha temporal, aonde que se encontra cada acontecimento. Eles não necessariamente estão ordenados. Então quer dizer que Gênesis pode ter acontecido depois de Apocalipse? Também não exagera. Existem, né? Também não Também exagera, tem um limite aí, né? Davi viveu antes de Jesus, com certeza, porque Jesus ele era da linhagem de Davi. Então existem limites. Mas, principalmente no Antigo Testamento, sempre busquem a compreensão de um todo do contexto. Ok? E aí, então a gente já sabe quem eram essas pessoas, né? Quem eram esses ossos. E aí, quando a gente continua no capítulo 17, a gente vê que, ainda no versículo 11, do versículo 11 ao 14, existe uma promessa. Ou seja, Deus mostra para Ezequiel um vale de ossos secos, e aí do versículo 12 ao versículo 14, a gente encontra uma promessa. Versículo 12 ao 14 diz assim: portanto, profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Diz o Senhor. Então Deus aqui ele faz uma promessa. E essa promessa é a mesma promessa, vamos dizer assim, ou a gente encontra mais ou menos uma promessa relacionada em Oséias capítulo 6, versículo 1. Vamos ver que promessa é essa. Oséias capítulo 6, versículo 1. A gente encontra, de certa forma, a mesma promessa, ou um texto relacionado. Oséias capítulo 6, versículo 1 diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Ué, Diego, como assim? Que promessa é essa? É a promessa de que Deus, ele separou o povo, ele trouxe a destruição para o povo e ele mesmo daria a restituição para o povo. Mas aonde que está escrito que Deus destruiria o povo? Porque aqui a gente vê uma promessa de Deus restituindo o povo, em Ezequiel. Aonde que está a promessa de que Deus destruiria o povo? Não é bem uma promessa, mas sim uma consequência dos atos do povo. Vamos voltar lá para Levítico, capítulo 26. Levítico, capítulo 26.
do verso 33 ao verso 37. Levítico 26, do 33 ao 37. E vos espalharei entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitareis nela. E quanto aos que de vós ficarem, eu meterei tal pavor no seu coração, nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir, e cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis parar diante dos vossos inimigos. A gente vê que lá em Levítico, Deus já tinha falado com o povo, olha, de maneira... depois os irmãos podem ler o capítulo 26 em casa, mas Deus já tinha falado com o povo de que, olha só, isso vai acontecer com vocês se vocês não abrirem os olhos. Se vocês continuarem assim do jeito que vocês estão, ou se vocês se desviarem, isso vai acontecer com vocês. Eles se desviaram, aconteceu, o povo foi disperso. E que dispersão é essa de que Deus está falando aqui em Levítico e Ezequiel, vamos dizer assim, presenciou ou visualizou no Vale de Ossos Secos? Alguém sabe dizer? Alguém tem alguma ideia de que dispersão é essa do povo de Israel? Foi a partir da saída da Babilônia? Existem duas. Não, são duas, né? Obrigada. São duas, né? A primeira foi no ano 70 depois de Cristo, né? Que teve a saída. Foi a segunda. A primeira foi da Babilônia. Em 600. A primeira diáspora do povo de Israel. Ok. A segunda foi em 70 depois de Cristo. Com quem? Por causa de quem? Depois de Cristo, ele falou no ano... foi 1800 anos depois, né? Então, você seguiu certo a raciocínio. A primeira foi na Babilônia. Sim. Né? Quando o Império Babilônico invade Israel, destrói Israel, é esse contexto de Ezequiel. A segunda foi o que você falou, 70 depois de Cristo. A segunda diáspora. Por causa de quem? Hã? O Império Romano. O Império Romano, com o Império Romano, 70 depois de Cristo, é a segunda diáspora israelense. Israelita, onde eles, e aí de forma, não vou dizer definitiva, porque agora eles estão regressando, mas de forma definitiva, durante muito tempo, eles se dispersam e saem de Israel. E aí, eu falei que lá em Osés a gente leu que ele separa e ele junta. Cadê a profecia do ajuntamento, da reunião? Jeremias capítulo 31, versículo 17. Jeremias capítulo 31, verso 17, a gente encontra essa promessa de reunião do povo. Jeremias 31, 17 diz assim: E há esperanças no derradeiro fim, para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu país. Então a gente vê a profecia de Ezequiel ligada lá com a profecia com a promessa de Oséias, que está ligada tanto com a promessa de dispersão de Levítico, quanto a promessa de reunião, né, de juntar de novo o povo de Jeremias. Tudo bem até aí? Sim. Alguma pergunta? Tá bom. Sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Como a gente já falou, existiram duas diásporas do povo judeu. Duas dispersões do povo judeu. A primeira começou em 600 a.C., que foi quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, tomou Jerusalém e levou o povo judeu cativo. Que é justamente esse contexto que nós estamos falando. E a segunda foi quando, em 70 depois de Cristo, lá já com o Império Romano, Jesus já tinha vindo, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, os judeus também são dispersos. E aí alguém pode falar assim: mas quando... Bom, dois argumentos podem ser. Primeiro por que só duas dispersões
se teve também, se o povo de Israel também esteve debaixo do domínio persa, porque depois dos babilônicos vieram os persas. E o segundo questionamento é quando que acaba a primeira, se você tem a primeira e a segunda, então a primeira acabou. Bom, aí os dois fatos estão ligados. A primeira dispersão, por que duas dispersões? Porque depois da primeira dispersão, durante a primeira dispersão, depois que a Babilônia é derrotada pelos persas, através do rei Ciro, o rei Ciro permite que os judeus voltem para Jerusalém, para reconstruir o muro, para reconstruir o templo. Na Bíblia a gente encontra isso com Neemias. Se os irmãos já leram a história de Neemias, conta justamente dessa época da história do povo de Israel, onde os persas conquistam Jerusalém, derrotam os babilônicos, conquistam Jerusalém, e aí Neemias está triste. E aí, por que você está triste? Não, porque meu povo, meus muros estão destruídos e tudo mais. E aí o rei Ciro, por um decreto, ele permite que os judeus voltem para Jerusalém para reconstruir os muros, reconstruir... Mas nem todos voltam, né? Só uma nem parte. todos voltam, só uma parte volta. Aí tem aquela disputa entre os samaritanos e os judeus, que os samaritanos queriam ajudar, mas na verdade não queriam ajudar. E aí os judeus rejeitam a ajuda dos samaritanos. E a gente vê que isso perdura até os tempos de Jesus. Por isso que Jesus, na parábola do bom samaritano, por que o samaritano? Porque os judeus não esperavam coisa boa dos samaritanos. Por quê? A mulher de Samaria. Lá de trás. Na verdade, vem antes disso, vem até mesmo antes desses acontecimentos, durante a reconstrução dos judeus rejeitarem os samaritanos, vem antes disso, vem lá da separação, da divisão do reino. Quando o reino de Israel, quando Salomão morre e o reino de Israel é dividido, a gente tem o reino do sul e o reino do norte. Jerusalém, o reino de Judá e o reino de Samaria. Né? Então, assim, a gente vê que todos os acontecimentos, tudo tem um porquê. Nada é aleatório. Tudo tem um porquê, a gente só precisa voltar e entender o porquê que as coisas acontecem, porquê que tudo isso aconteceu. Então, a primeira diáspora começa com o Império, com os babilônicos, quando eles tomam Jerusalém. Ela termina quando os persas assumem o governo, e aí o rei Ciro, através do decreto do rei Ciro, ele permite que os judeus voltem para Jerusalém. Ali acaba a primeira diáspora. E a segunda diáspora começa em setembro depois de Cristo, com o Império Romano, com a perseguição aos judeus e tudo mais. E aí eles se dispersam, e aí é uma dispersão muito mais longa, de 600 até setembro, você tem 670 anos. Depois você tem 1870 anos, mais ou menos, né? Porque a segunda dispersão termina quando? Termina com a fundação do Estado de Israel em 47. Com a fundação do Estado de Israel em 47. E aí em 48 é quando as tropas britânicas saem de Israel, e aí Israel agora passa a ser um Estado soberano com um líder, com um primeiro-ministro. Alguma pergunta até aí? Não. Não? Então, a gente vê que na profecia de Ezequiel, a gente tem três coisas, ou três fatos, ou três pontos da profecia, ou três profecias. A primeira é que Israel já era destruído, mas aí você pode falar, bom, mas você acabou de falar no início da aula de que quando Ezequiel teve essa visão, ele provavelmente já tinha informação de que Israel tinha sido destruído. Tá bom. Mas se cumpriu, de alguma forma, a visão, ou já estava cumprida. Então vamos tirar como parte da profecia. Mas você tem a restauração nacional, a restauração física de Israel e a restauração espiritual. A restauração física já aconteceu, ou está acontecendo. Desde 47, quando o Estado de Israel foi fundado, desde 48, quando começou a ir para valer, vamos dizer assim, Israel passou do Estado soberano, cada vez mais os israelitas têm voltado para a sua terra, têm voltado ao Estado de Israel. Mas eles vivem em guerra, mas vivem sofrendo. Acho, se não me engano, sexta-feira teve 2 ataques terroristas lá. Tem, sinagoga agora mataram vários no gente. Shabá, não é? Até a última informação que eu vi, morreram, se não me engano, 5 pessoas. 7 pessoas, e depois o resto assim no tiroteio, né? Pois é. Então, como que está restaurado? Se eles continuam passando por esses problemas, né? Por essas guerras e tudo mais. Bom, restaurado no sentido de que agora eles têm uma terra para vir, né?
Restaurado no sentido de que, olha, Territorial. territorialmente, Israel ele é um Estado soberano. Você não pode negar isso, não pode tirar isso de Israel. E as pessoas têm voltado, os israelitas eles têm voltado para a sua terra. Então, nesse ponto, a gente encontra a restauração territorial, a restauração nacional, territorial, a restauração física do povo de Israel, que Ezequiel fala no versículo 6 e 8 do capítulo 37. Capítulo 37, versículos 6 e 8, diz: E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Me bateu uma dúvida aqui, você pode falar. Exatamente. Vai, fala. Não, continua o teu Não, quero ouvir Não, você. Não, vai me dar orgulho, vai. Não, porque quando você olha para a terra espiritual, você não vê nada. Ah! Aí eu botei até um ponto de interrogação aqui, né? Então, mas aí diz pra mim como está escrito esse espírito. Não sei, eu não entendi, eu vim aqui falar com Tá, então vamos ler versículo 6 ou versículo 14. O questionamento dela tá certo. Porque a gente está falando de restauração física e espiritual. E aí no versículo 6 diz que porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, ou seja, fisicamente está restaurado. E porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Bom, então aqui, espiritualmente também está restaurado. Mas a gente não vê uma restauração espiritual. Vamos lá para o versículo 14. E porei em vós o meu espírito, e vivereis e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e eu fiz, diz o Senhor. Qual a diferença do espírito do versículo 6 e do espírito do versículo 14? É mais simples do que você imagina. Não é o Espírito Santo? Aonde? Aqui. Por quê? Espírito Porque o espírito é com maiúsculo. Porque está com o espírito com I maiúsculo. Então no versículo 6, o espírito é com E minúsculo, é o espírito de vida. O fôlego da vida, vamos dizer assim, o sopro da vida. Para completar, para coroar a restituição física. Ninguém pode viver se não tiver espírito. O ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Tá? No versículo 14, é o Espírito Santo. É o Espírito com E maiúsculo. Aí sim a restauração espiritual do povo. Entendeu isso, Cátia? É bem complicado, né? Mas por quê? Qual a dúvida ainda? Não dá pra entrar na minha cabeça, não. Deixa, vai. Não, vai. são espíritos diferentes. Não adianta. Um é com E minúsculo, o outro Eu com E tenho maiúsculo. A minha cachola é assim, tem que dar uma... São espíritos diferentes. O ponto é isso. No versículo 6 é a restauração física. O espírito é com E minúsculo porque faz parte da natureza humana ter um espírito. O ser humano ele é um... Que é a mente, né? O espírito é a mente. Eu acho que o espírito ali com letra minúsculo está falando mais sobre o intelecto, né? Que a pessoa tem o senso de pensar, de agir, né? Porque a pessoa, eles foram restaurados. Nisso que eles foram restaurados, foi colocado o espírito neles para eles pensarem. Ter o raciocínio lógico. E o espírito maiúsculo é o espírito Santo de Deus na vida dessas pessoas. Eles não eram apenas seres humanos que raciocinavam como normalmente, mas eles também tinham o Espírito Santo de Deus. Então, eu só mudaria esse espírito do versículo 6 de ser a capacidade de raciocinar. Não é capacidade. Não, eu só mudaria isso. É o espírito de vida normal. Sim, o espírito intelecto. Cada Então, ser o cachorro tem espírito, mas ele não raciocina. Entende? Mas é O animal ele é composto de corpo e alma. Os corpos e Qualquer espírito, animal. não tem alma. O raciocínio intelecto é o humanismo. Não faz parte do não faz espírito parte em do si. espírito. Entende? O que você pode colocar como parte do espírito em si é a necessidade de ter uma ligação com Deus. Isso faz parte do teu espírito. Todos nós, Que aí o Espírito Santo faz essa ponta. todos os seres humanos, eles possuem. No caso é esse, né? Esse. Não, no versículo 6. Não, esse É o espírito com E que faz minúsculo. a ponta. Esse é o espírito que faz a ponte. Isso, é o Espírito Santo, é maiúsculo. Sim. Isso. Aquela papai tá agora. Mas quando é que isso vai acontecer, irmão? Quando que isso vai acontecer? A gente vai chegar lá. Primeiro a gente precisa entender a restauração nacional do versículo 6. Então no versículo 6, Israel é a promessa de restauração nacional. Territorial. Física, territorial. E aí é a gente entender que o espírito do versículo 6 é diferente do espírito do versículo 14. O espírito do versículo 6 é a vida humana. Botarei O ser humano indivíduos, precisa disso pra pessoas. viver. Hã? Tipo assim, eu botarei indivíduos, botarei pessoas. Isso. Porque não Nascerão basta- de novo pessoas naquela cidade. Porque Vai não basta haver você vida. somente juntar osso com osso, colocar músculo, colocar ligamento, né? Colocar órgão, refazer tudo.
Tanto que quando a gente olha lá para Gênesis, quando Deus ele forma Adão e depois ele faz o quê? Ele dá o sopro de vida. A gente pode fazer a mesma comparação, a mesma referência. Quer dizer que tem sopro de vida, mas não tem espírito. espírito. É assim, né? Ele está restaurando essa terra para depois restaurar essa terra, né? Não seria que Deus botou todos esses ossos secos, negros, ele fez com sopro de vida. Mais ou menos esse espírito seria o sopro de vida. Isso. Tá. É que fazer uma analogia. Tá. Então ele restaura os ossos, restaura tudo, não sei o quê, tá a pessoa formada. Aí ele sopra a vida, ele dá o espírito e a pessoa agora vive, agora é um ser vivente. Restauração física. Então a gente conclui a restauração física, a restauração nacional de Israel. Até então dá para entender, porque quando você vê, foi muita coisa aconteceu, né? A própria língua judaica, o hebraico não existia, eles voltaram, eles fizeram nascer uma língua que já havia morrido há muito tempo, eles reviveram, trouxeram pessoas de vários países. Agora, o que falta para mim, eu não vejo de maneira nenhuma, é o tal do espírito, né? O espírito foi maiúsculo. Quero saber a tua volta agora. E aí, sobre isso que você falou, sobre, vamos dizer assim, que eles tiveram que trazer uma língua que não existia, que estava adormecida, vamos dizer assim, processo de volta, todos os desafios, todos os problemas que os israelitas, os judeus, têm, não posso falar judeu, mas... Eles não, na realidade eles são judeus, né? São judeus. São judeus. Todos os problemas que eles têm vivido, vamos dizer assim, desde a sua restauração, a gente encontra referência bíblica para isso. Abre em Isaías capítulo 66, versículo 8. Isaías 66, versículo 8. Isaías 66, 8 diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Então Isaías tem uma profecia de que o Estado de Israel seria restaurado num único dia, num único ato, o que é uma coisa até então impossível. Bom, até então não, até hoje, vamos dizer assim. Como que uma nação hoje nasce de um dia para o outro? Como que um território de um dia para o outro nasce? Mas que foi criado no 47. O Estado de Israel Não, foi mas criado foi em um um plano. dia. Mas você pode, desculpa, fazer um pouco Diga. meu pai, advogado diabo aqui, mas de certa forma foi um plano muito longo, já haviam várias conversas, claro, aquele dia foi no dia tal, foi feito, mas o plano durou muitos anos, quer dizer, nunca, não foi... Então, como a analogia que Isaías faz aqui é de parto, é um parto. Sim, é um processo, né? É um processo, mas a instituição foi num dia. Até então, você não tinha... Ah, entendi. Com aquela edificação naquele dia 47, os países não são feitos assim, não? Isso. Entendi. Entendeu? Você quer falar uma coisa? Em relação à parte do espírito ali com ele, não seria pela tentativa até dos outros povos tentar destruir também Israel? Claro que a gente vê ali nesse caso que Deus vai multiplicar, vai abençoar o povo. E a gente depois de Não, ali não fala de abençoar o povo, tá? Ali fala de restaurar o povo. restaurar o povo, porque estava tudo disperso, né? Isso. Porque depois de 47, de Israel ter se tornado uma nação, houve uma tentativa também dos outros povos tentar destruir Israel de novo, né? Se não me engano, em 49 houve aquela guerra dos árabes contra eles, onde era impossível, Deus entrou com anjos, né? Assim a gente crê. Me corrija se eu estou errado, né? Mas depois desse... assim, Deus entrou com um anjo... Já está ficou potente. Assim, de maneira nenhuma eu quero desvincular a vitória de Israel com uma intervenção divina. Mas é quando você fala assim, que Deus enviou um anjo, a pessoa imagina, né, uma pessoa de branco, com as asas, batendo, né, e tipo... assim, a gente não pode... Mas, de fato, eu entendi que intervenção divina... Isso, até porque daí não teria vida de novo, ia acabar sendo destruído Israel de novo, e pela promessa de Deus que nunca mais seria destruído Israel. Talvez esse espírito de vida seria a própria essa intervenção, será que não seria isso, essa proteção que Deus daria pela... Assim, o espírito em si, ele, assim, eu diria que fica bem claro de que aquele espírito é o espírito de vida, o fôlego da vida, o sopro.
não nenhuma menção a uma proteção divina ao Estado de Israel até que ele se forme. Até mesmo porque, se a gente comparar isso com outras passagens da Bíblia, e a gente fala isso o tempo inteiro, né? A porta que Deus fecha, ninguém abre, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se a gente entende que a reunião, a gente entende não, a gente vai ler sobre isso, se a reunião se a fundação do Estado de Israel em 47, a reunião do povo israelita foi o cumprimento de uma promessa divina, se Deus ele cumpre uma promessa, se ele faz alguma coisa, olha só, ninguém consegue desfazer. Entende? Se Deus ele abre uma porta, ninguém consegue fechar a porta. Se Deus fecha uma porta, ninguém consegue abrir uma porta. Então assim, se Deus ele restabelece o Estado de Israel em 47 e em 49 tem uma guerra, a gente pode dizer que assim, muitas pessoas morreram. Muitas pessoas mais poderiam morrer, mas o Estado continuaria, porque a restauração de Israel não foi uma conquista do povo de Israel. Né? Como a gente humanamente entende. Porque os israelitas, eles depois de todo o holocausto, eles conquistaram São muito bons em guerra, né? Eles conquistaram o direito de estar na sua terra. Sim, humanamente sim, mas biblicamente falando, os israelitas não conquistaram nada. Foi Deus quem cumpriu a sua promessa estabelecendo o Estado de Israel. Então, assim, assim como outras guerras existiram, uma guerra contínua com os palestinos, por exemplo, a guerra em volta e meia, né? Que nem, pode ser um atentado, muitos morrem, não sei o quê, tem o domo de ferro lá, com míssil o tempo inteiro, mas o Estado está lá. Por quê? Porque foi Deus que instituiu. Ele só vai acabar, ou ele só acabaria, se Deus quisesse que ele acabasse. Vamos dizer assim. Eu acho interessante também pensar que não foi só aquela guerra. Eles vivem constantemente, não mudou nada, desde como do Velho Testamento, sempre conflito com os vizinhos, né? Essas guerras deles, é um país praticamente que eles não conhecem a paz, né? Eles estão sempre, a gente só pensa em Tel Aviv, mas quando você vai em Israel, é horrível aquilo ali, cara, é um tiroteio que parece a cidade de Deus. Não tinha condição naquela época de ter uma vitória mesmo naquele período quando eles atacaram Israel, porque era um número muito baixo, não existia nenhum tipo de... Então, eu vou dizer assim, humanamente não. Humanamente, né? Todas as chances eram contra Israel, né? Um Estado recém-formado, assim, todo o contexto ali. Mas eles são pequenos, mas eles são poderosos, né? Então, aí, humanamente, eles são poderosos e tudo mais, eles são pequenos. Mas aí, se você trouxer para o contexto bíblico, por que eles são poderosos? Não, claro, você tem dois lados, o espiritual e o não. Porque humanamente eles têm gente no mundo inteiro. É por isso que a Bíblia diz, se espalharão no norte, no sul, no leste. Onde é que você não tem judeu? E ele, judeu é judeu. Quando meu irmão tem uma amiga judia, quando ela chega numa cidade que está sem emprego, ela telefona para o tio Jacó, cheguei, estou sem trabalho. No dia seguinte, o Jacó resolve. O Jacó resolve, rapaz. Eles são assim, eles são unidos. Aí tem um ponto sobre essa profecia de Isaías 66, versículo 8, que diz que Sião esteve de parto e já deu luz a seus filhos. Muita gente faz essa associação de dores de parto, de Isaías 66, versículo 8, com o sofrimento dos judeus durante o Holocausto. Também. Muita gente faz essa associação. Embora, quando a gente olha o versículo, mas Sião esteve de dores de parto e já deu a luz a seus filhos, e a gente fala do restabelecimento físico de Israel num só dia, bom, você não tem dores de parto depois que o filho nasce, você só tem dores de parto antes do filho nascer. Depois, né? Então, por isso essa associação com todo o sofrimento, é como se o sofrimento, como se o holocausto fosse as dores de parto, para aí sim nascer o Estado de Israel em 47. Tá? Essa associação é feita. E, mais uma vez, a fundação do Estado de Israel, como eu disse, não é uma mera conquista do povo de Israel, não estou desmerecendo, mas não é uma mera conquista do povo de Israel. Humanamente, sim, o povo conquistou isso. Mas espiritualmente é o cumprimento de uma profecia, como escrito em Ezequiel, capítulo 36, versículo 24. Ezequiel 36, 24 diz assim: E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra.
e ainda Amós, capítulo 9, versículo 14. Amós, capítulo 9, verso 14 e 15. Amós 9, 14 e 15. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto. E eu os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Aí entra o que eu falei quando você falou da guerra. No versículo 15 diz, e os plantarei na sua terra, ou seja, está plantado, está fixo, tem raiz, está ali. E não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei. Então, a gente pode interpretar, a gente pode entender que depois de 47, o povo de Israel é igual bambu, enverga, mas não quebra. Né? Passa os perrengues, guerra e sofrimento, e sempre aquela tensão, e sempre aquela coisa. Nunca tem paz, com P maiúsculo, tá? Nunca tem, né? Posso dormir tranquilo aqui que nada vai acontecer. Nunca vai ter isso, mas eles não serão arrancados mais da terra deles. Tá? Então, do ponto de vista bíblico, Israel vai continuar passando por esses problemas, mas de maneira nenhuma Israel vai acabar. Israel vai ser destruído. Ah, mas quando você liga o noticiário, você vê, tá, não me interessa o noticiário, não me interessa tensão política, não me interessa o que os palestinos dizem, não me interessa o que o grupo tal fala. O que me interessa é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que depois de restaurado o Estado de Israel, ele não será mais destruído. Pelo Espírito da vida, que ele colocou também. Não quer dizer uma coisa cá. Pelo Espírito da vida? Pelo Espírito, aquele Espírito, estou tentando colocar perguntando, né? Então, mas não tem como não tem sentido, né? Não tem sentido. Tenta encaixar o Espírito com E minúsculo do versículo 6, não. Porque na minha mente eu estou pensando assim, ó, como era algo que talvez fosse com outra nação, não houvesse uma promessa de Deus sobre Israel, se fosse outra nação já teria sido exterminada até no próprio momento. Então, mas por que não foi exterminada? Porque a promessa de Deus, quando Deus promete e cumpre. Pela promessa. Bom, se Deus promete, ele cumpre. Quando Deus cumpre, ele cumpre efetivo, ele cumpre direto. Entende? Então não é que por causa do Espírito, então porque colocou o Espírito, então ele vai estar protegido. Não, Israel não está protegido porque Deus colocou o Espírito, soprou o Espírito no versículo 6. Israel está protegido porque a promessa de Deus foi, olha só, vai reunir, eu vou plantar e não vai dispersar mais, não vai dispersar mais. Entendi. Entra, Caio, entrou. Entrou? Você vê? Sacode assim para ver se Alguma pergunta? Me lembrou um pouco, né? No mundo tereis tribulações, mas acho que eu venci, né? Exatamente. É aquela coisa, eles estão lá, eles sabem, por isso que eles lutam tanto, é uma briga que você... É um lugar seco, feio, não tem lá essas coisas, mas eles... É o território deles. Mas uma coisa interessante sobre isso é que no capítulo 14, diz assim, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho. Sim. Vinho na Bíblia significa o quê? Espírito. Não. Não. Sangue sim, mas quando a Bíblia fala de plantar a vinha e beberão vinho, diz assim, viverão abundância, alegria, né? Abundância, alegria, né? O vinho é alegria. Então assim, você vê que o povo de Israel, mesmo com todos os problemas que eles vivem, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo, né, eles vivem bem. É verdade. Né? Eles têm uma nação de destaque ali. É uma nação de destaque, uma das mais poderosas do mundo. Mesmo eles tendo um exército pequeno, é um dos melhores exércitos do mundo. Mais temíveis, né? Mais temíveis. Tecnologia, a gente vê... Segurança, são todos que Israel, né? em todos os âmbitos, eles são tecnologia, bons, economia. eles vivem bem. Então a gente vê mais uma vez o cumprimento de Amós capítulo 9, versículo 14. De que quando Israel fosse restaurado, ele não seria restaurado, mas acuado no cantinho, sempre ali, sabe, em cima da corda bamba. Não, estabelecido. Bem, Israel, pela situação que ele passa ali, ele deveria ser um povo muito, muito fraco. Né? Um estado, mas não é. Então a gente vê o cumprimento da palavra de Deus. Israel é forte na ciência, Em tudo, em todas as áreas. Na medicina, tecnologia, agronomia, tudo. Em todas as áreas. Eles são de ponta, como diz o pessoal. Eles são de ponta. Isso aí. Tudo bem daí? Então a gente vê
não só o cumprimento de uma promessa do povo de Israel, mas a gente trazendo isso para os nossos dias, trazendo isso para a nossa aplicação pessoal, vamos dizer assim, a gente entende que, bom, primeiro, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Segundo, se Ele cumprir, Ele vai cumprir na plenitude. Ele vai cumprir de forma cheia, Ele vai cumprir de forma total. Ah, Deus prometeu que vai me dar um novo emprego. Ele vai te dar o emprego. Ele vai te dar um emprego, assim, então Ele vai me dar um emprego que eu vou ganhar 300 mil euros por ano. Não estou falando disso. Estou falando que Ele vai te dar um emprego, onde esse emprego vai permitir que você tenha tempo para sua família, que você tenha tempo para sua igreja, que você tenha tempo para sua esposa, que você tenha tempo para seus filhos, que você consiga pagar suas contas. Não necessariamente que você vai ficar milionário. Porque às vezes se ele te der um emprego onde você vai ficar milionário, aí porque você está milionário, você não vai ter tempo para a igreja, não vai ter tempo para a família, não vai ter tempo para o filho, não vai ter tempo para a esposa. Então a bênção se torna uma maldição. Então a gente pode ter certeza que quando Deus ele cumpre a promessa, que Deus, primeiro, ele cumpre a promessa. E segundo, quando ele cumpre a promessa da maneira que tem que ser cumprida, da melhor maneira possível. Ainda que às vezes a gente fique, poxa Deus, você falou que ia me dar um carro, mas podia ser um carro maior. Ainda ando de Fusca. Podia ser um carro mais forte, mais rápido. Só falou que ia me dar uma casa, mas a casa não podia ter uma piscina, podia ir de verão. Aí eles falam, mas que é piscina? Faz sol em Berlim 2 meses por ano, você só trabalha durante 10 meses, então Deus está completo. Fala, Cátia. O que eu acho interessante, eu estou esperando você fazer o gancho para o espiritual, né? Para o espiritual. Estou esperando o gancho. Mas... Ela está ansiosa, tem mais um aí para roer. Porque o que eu vejo, eu já trabalhei com os judeus, eles dizem, né, que eles são judeus, nós não somos judeu é uma nacionalidade, nós não cremos, né? Uhum. Eles vão para a sinagoga, aquele negócio, eu sou judeu, você é judeu, te ajudo, mas não tem o espiritual, né? E mesmo assim eles continuam como povo, eles continuam, me lembra um pouco, desculpa, a música do Chico Buarque que diz, né, apesar de você, né? Deus faz a obra, né? Porque é um povo complicado, é um povo que a maioria deles não quer saber. O Deus que pelo menos que a gente crê, a gente vê pouco ali, mas mesmo assim Deus faz uma obra, o que é muito interessante. Agora como eu não sei. Bom, como? Para a gente chegar lá, Jeremias capítulo 30, versículo 11. Jeremias 30, 11. Jeremias 30, 11 diz assim: porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Porquanto darei fim a todas as nações, entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Então a gente vê aqui que alguém pode falar assim, poxa, mas Deus dá com uma mão, mas tirou com a outra. Não, Deus é justo. Deus ele cumpriu a promessa de que ele restauraria Israel. Mas ele não pode, né, no popular, passar pano para tudo que Israel fez. Então ele restitui Israel porque foi a promessa dele. Mas ao mesmo tempo, ele tem que ser justo com Israel e castigar, vamos dizer assim, Israel, ou trazer juízo sobre Israel por conta de tudo que Israel fez. Israel que ele está falando aqui, o povo israelita, não Israel 47 para cá, a nação. E aí, em Jeremias capítulo 30, versículo 11, a gente pode dizer que está sendo cumprido hoje. Ou seja, Israel foi restabelecido, Israel foi restaurado como nação, restauração física. As nações, tanto as que apoiaram Israel, quanto as que rejeitaram ou oprimiram Israel, estão sendo julgadas ou recebendo a sua pena, vamos dizer assim, de acordo com seus feitos. Então você vê que tem muitas nações que apoiam Israel e que são prósperos. Porque, de novo, humanamente, tem vários fatores. Na Bíblia, a gente vê o cumprimento de uma profecia bíblica. Nações que apoiaram a criação do Estado de Israel, você pode ver que normalmente elas são mais prósperas do que outras. Nações que rejeitaram, ou que não apoiaram a fundação do Estado de Israel, têm um tratamento diante de Deus, ou sofrem consequências diferentes do que as outras. Então,
Jeremias capítulo 30, versículo 11 se cumpriu. E por fim, a última parte de Jeremias capítulo 30, versículo 11 é o julgamento, é o castigo que Deus fala que poria sobre o povo de Israel por conta de tudo que eles passaram, tudo que eles fizeram, tudo que eles cometeram, por conta da distância que eles tomaram de Deus. Tem que haver um castigo. E aí o que a gente entende nos dias de hoje, trazendo isso para a nossa aplicação pessoal, é que Deus, de novo, quando Ele promete, Ele cumpre na sua plenitude, mas que Deus continua sendo justo. Então, quando a gente compara isso, por exemplo, lá com Davi, vamos voltar lá para Davi. Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi vai, pega a mulher, pega Betseba, tem um filho com Betseba, se arrepende, pede perdão. O que Deus faz? Não, tudo bem, eu te perdoo, mas seu filho vai morrer. Poxa, Deus, mas você não perdoa? Por que o senhor vai levar o filho se o senhor perdoou? Mas Davi não tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi não era tão humilde, Davi não era tão bom. Por que então que vai levar o filho? Ele perdoou, mas... Não, Deus perdoa o pecado, mas ele não livra a consequência. Ele não pode livrar a consequência. Porque se ele livrasse a consequência, ele não seria um justo juiz. Ele seria apenas um juiz. Mas Deus é um juiz justo. Quer dizer que os outros juízes não são justos? Sim, é isso, exatamente isso. Né? Temos aqui alguém da área que não me deixa mentir sozinho. Estou brincando. Mas é isso. Deus é um justo juiz. Se ele é um justo juiz, é porque existem juízes que não são justos. E a gente vê isso o tempo inteiro, seja na Alemanha, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, porque nós somos que estamos no mundo. Mas Deus, como justo juiz, ele perdoa o pecado, ou seja, ele cumpre a promessa dele, de que, olha, se você pedir perdão, se você se arrepender, então eu te perdoo e você pode voltar a ter comunhão com Deus. Ele cumpre a promessa, mas ele também aplica o castigo, mesmo diante do cumprimento da promessa. O Cássio está me olhando com a cara de... Não entendi. Não entendi. O que você não entendeu? Porque você começou restauração nacional espiritual. Onde é que está espiritual? Calma. Você busca, homem. Calma que vai chegar lá. O importante é, você entendeu essa parte de que Deus ele cumpre a promessa, mas junto com o cumprimento da promessa ele também traz o castigo? Sim. Então isso é importante porque a gente fala assim, poxa Deus, eu tenho, por exemplo, 36 anos, aí agora eu falo, Deus, me perdoa, eu quero voltar para a tua casa, eu quero voltar para a comunhão, porque eu estive afastado dos seus caminhos durante 20 anos. E aí eu acho que eu vou agora, Vou me batizar de novo. dar um oi sumido. Oi sumido, tô aqui agora, sou seu. E aí, o mundo vai se abrir, as portas vão se abrir, e eu vou ser reconhecido. Não, olha só, você vai ficar no cantinho aí um tempo, porque você tem um castigo, você tem uma pena para pagar. Tem um castigo para fazer. É como, por exemplo, uma pessoa que comete um crime, essa pessoa é presa, passa 7, 8, 9, 10 anos na cadeia. Aí essa pessoa sai e ela fala assim, não, eu saí, paguei a minha pena, agora zerou a conta. Não zerou a conta. Mas tem um filho... Você pagou a sua pena. Contra a tua teoria, tem um filho pródigo, que pintou os canecos, quando voltou... Então, aqui a gente só tem... Primeiro, ali é uma parábola. Sim, mas olha meio cedo. Pois é, ele pintou os canecos, ali está falando muito mais de perdão, mas não teve muita consequência. Vamos dizer assim, Deve sim, não. a gente não sabe, porque ele gastou isso que eu ia tudo. Então, assim, alguma se ele consequência gastou teve. tudo, É que a parábola não se concentra na consequência, ela se concentra no perdão. Mas se a gente pudesse, se Jesus continuasse a parábola ali, certamente ia ter uma consequência. Ele ia ficar no banco. Você acha que ele voltou 100%? Todo esse tempo que ele ficou fora, você acha que ele não foi... É igual a ovelha que se perdeu. Volta peluda, cega... Com certeza ele não voltou. Bom, uma consequência a gente pode tirar. Ele gastou toda a herança dele. Pois é. Mas já ganhou o anel. Não, ganhou um anel, mas gastou a herança. mas a anel foi só Talvez pra até o outro irmão pudesse ter mudado e feito alguma outra coisa no mesmo estado. Oi? A parábola, por ela parar ali, você vê que quando o irmão que saiu, depois de ter feito o que fez o outro irmão, ele ficou indignado. Sim. Talvez a parábola continuasse de forma a ter corrompido o outro, talvez até. Pois é. Se fosse uma história... Mas alguma consequência eu tive daquilo ali. Ele perdeu a herança, porque ele pediu a herança do pai e gastou a herança inteira. Então vamos supor, se o pai tinha 2 milhões, deu 1 milhão para cada um. Um filho conseguiu com 1 milhão, vamos dizer assim, porque até então ele não gastou. O outro filho gastou 1 milhão. Então um filho seguiu rico, o outro filho seguiu pobre. Consequências sempre vão ter. Claro. Então, mesmo diante da promessa,
a consequência do castigo continua. E não adianta a gente pedir a Deus para livrar do castigo. Não adianta a gente pedir a Deus para livrar da correção. Porque ainda que Deus livrasse da correção, isso se tornaria maldição na nossa vida. Porque a gente só muda quando há uma correção. Você pega uma árvore, a árvore está começando a entortar. Como que você faz para ela ficar reta? Você tem que podar. Ah, mas se eu livrar a árvore da correção? Tá, você pode livrar, mas ela vai continuar torta. Você quer continuar torto? Então, Deus não livra da correção, não livra. E isso é mais uma demonstração de amor para as nossas vidas. Porque se Deus me livrasse da correção, eu nunca seria corrigido. E se eu nunca for corrigido, eu vou continuar crescendo pecador por resto da minha vida. Eu vou continuar crescendo me torto, me desvencilhando do caminho, me afastando de Deus. E porque Ele me ama, então Ele me corrige, para que eu possa crescer da forma que eu tenho que crescer. Fala. Não, mas é que só que Ele corrige com amor, né? A diferença é essa. Corrige com amor, verdade. Ele corrige com amor e Ele corrige com justiça. Como que alguém pode corrigir com justiça? Ele corrige na medida certa. Nós, seres humanos, nós corrigimos com injustiça. Quando eu corrijo meu filho, às vezes eu corrijo demais, às vezes eu corrijo de menos. Mas Deus não, Ele sempre me corrige na medida certa. O que me lembra agora é aquela passagem de Davi, que também andou pintando umas e outras, que ele chegou, ele virou e falou, e aí, o que você quer? Cair na mão do teu inimigo, cair na mão... Guerra não sei quando, aí ele virou e falou, pois é. Davi aprontava, Davi era esperto pra caramba. Não, mas ele também dava as fugidas. Ele também dava as fugidas. Dava. Mas ele foi esperto. Não, mas ele caiu na misericórdia de Deus, porque ele sabe que Deus é misericordioso, né? E é justo. Ele era humilde, ele sabia cair, ele sabia levantar. E aí, ainda sobre essa profecia de Jeremias, capítulo 30, versículo 11, a gente encontra Jesus falando, anunciando esse mesmo estado, essa mesma situação, lá em Lucas capítulo 21, versículo 24. Lucas capítulo 21, verso 24. Lucas 21, 24 diz assim: E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. Ou seja, Israel vai cair, né? Está falando aqui da segunda dispersão, 70 depois de Cristo. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Ou seja, ainda depois da restauração do Estado de Israel, o fim da segunda dispersão, que é o momento que nós estamos vendo hoje, Israel ainda continuará sendo pisada pelos gentios. Ou seja, por que então Deus não restaurou Israel por completo? Porque se restaurou, então agora Israel tinha que viver em paz com todo mundo. As nações tinham que respeitar Israel, todas as nações do mundo. Israel não podia ter guerra. Mas aí não se cumpriria Lucas capítulo 21, versículo 24. Jesus diz que Israel continuaria e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Ou seja, até que o tempo estabelecido por Deus se complete, Israel continuará sendo afligido, Israel continuará vivendo essa situação até que os dias se completem, até que o tempo estabelecido por Deus se acabe. Ok? Agora vamos para o que a Kátia está ali desesperada ali. Bom, lá em Ezequiel, no versículo 8 do capítulo 37, diz assim: E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um grande exército em extremo. E aí no versículo 14, no versículo 13 e no versículo 14, diz assim: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. A gente já falou sobre a restauração
física, a restauração territorial do povo de Israel, mas ainda falta a restauração espiritual. Quando que vai acontecer a restauração espiritual dos judeus? Vamos para Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Zacarias 12, 10 diz assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. E agora vamos voltar para Ezequiel, capítulo 37, do verso 23 ao verso 28. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Então, aqui em Ezequiel, do capítulo 23 ao capítulo 28, a gente encontra todo o cenário pós-restauração espiritual de Israel. Quando que isso vai acontecer? Bom, aí depende. Por que depende? Porque, como eu já falei, quando a gente olha para a escatologia, que é a doutrina bíblica que cuida, que fala acerca das coisas que vão acontecer, quando a gente olha para o Apocalipse, existem diversas linhas de interpretação. A linha interpretativa que nós seguimos na Assembleia de Deus é a dispensacionalista, pré-tribulacionista, ou seja, e milenista. Ou seja, nós estamos vivendo, vai chegar um momento em que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja. Ele arrebatou a igreja. Começa um período chamado Grande Tribulação. Depois da Grande Tribulação, Jesus ele volta com a igreja e ele reina na terra durante 1000 anos. É o milênio. E aí a gente tem a libertação do povo de Israel e o cumprimento dessa profecia de Ezequiel capítulo 37, versículo 23 e 28. Ou seja, quando Jesus vier como o Messias esperado por Israel, porque lembra daquela história, daquela conversa que nós já tivemos de que quando Jesus vem como Messias, né, nos evangelhos, o povo esperava um libertador físico, ele esperava uma pessoa militar que fosse libertar eles do Império Romano. Mas não, Jesus veio como Messias espiritual, como o libertador espiritual do povo. E aí por isso Jesus foi rejeitado pelos judeus. Porque eles esperavam alguém que viesse em cima do cavalo, com uma espada, que matasse todo mundo e libertasse o povo de Israel do domínio do Império Romano. E na verdade veio um carpinteiro que falava que era Deus e que curava, salvava e perdoava pecados. E andava numa mula. E andava numa mula. Completamente diferente do que eles esperavam. Depois da grande tribulação, quando Jesus voltar com a igreja, e aí sim, aí cumpre o que a Bíblia fala sobre Jesus voltar no Monte das Oliveiras, e quando tocar o seu pé, ele vai separar o monte, porque Israel vai estar em guerra. Aí sim Jesus voltará para o povo de Israel como um libertador físico, como um general de guerra, como aquele que vai destruir. Aí entra o que você falou de Jesus proteger o povo no sentido ativo, no sentido de que não, ele vai vencer a guerra que vai estar rolando das nações contra Israel. Aí, quando isso acontecer, é quando acontece a restauração espiritual de Israel. É quando Israel vai olhar e falar assim, esse é o Messias que a gente esperava. Vamos lembrar dele.
Esse é o Messias que foi prometido. A gente está aqui passando um perrengue, a gente está aqui em guerra, a gente está aqui oprimido, e ele veio e livrou a gente. Quando isso acontecer, aí entra o capítulo 37, versículos 23 e 28, é quando Deus vai purificar o seu povo e colocar o seu espírito, com E maiúsculo. É quando o povo vai abrir o povo de Israel vai abrir os olhos espirituais, vamos dizer assim, e falar, não, esse é o Messias, esse é o Deus. E aí se cumpre Ezequiel capítulo 37, do verso 23 ao verso 28. A Bíblia diz, Ezequiel diz, no versículo 23, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, livrarei de todos os lugares da sua residência em que pecaram, os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mais para frente, no versículo 26 diz, e farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo. Ou seja, naquele momento, quando Deus se consertar com Israel, quando Israel se consertar com Deus, será para sempre. Ou seja, perpetuamente, Israel então será povo de Deus, reconhecerá a Deus como seu Senhor, como seu soberano. Diferente do que acontecia com o povo de Israel no Antigo Testamento, que ora considerava, ora não considerava, mas também adorava os outros deuses, sacrificava a Deus, mas também sacrificava aos outros deuses e contaminava com o povo. Ainda no versículo 26, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. No versículo 27, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu povo, e eles serão o meu povo. Ou seja, a partir daí Deus habitará no meio do povo. Ou seja, Deus fala, a Bíblia diz que o santuário de Deus, o tabernáculo, estará com o povo para sempre, no versículo 28. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Ou seja, todas as nações que estavam contra Israel, os gentios, vamos dizer assim, as pessoas que ignoravam a Deus, vê Jesus descendo no meio do Monte da Oliveira, dando livramento para o povo inteiro, Israel reconhecendo que ele de fato é Deus, reconhecendo o senhorio de Deus, todas as nações vão olhar e, caramba, é verdade mesmo, essa história de Deus existe. Rapaz, eu achava que não, mas esse Deus existe mesmo, os caras estavam certos. Passaram aqui não sei quantos mil anos na Terra, falando aí de Deus, para cima e para baixo, que Deus ia fazer acontecer, eu ficava zoando eles, eu ficava caçoando deles, mas Deus existe mesmo. Deus está aí, tá vendo? Só que aí nesse ponto já não tem mais como voltar atrás, não tem como falar, aí Deus, realmente, desculpa aí, foi mal, hein? Perdão porque eu não acreditei, mas agora eu acredito. Acredita porque tá vendo. É igual lá Jesus com Tomé, né? E todo mundo acreditava em Jesus, que Jesus tinha ressuscitado, e Tomé não, só acredito se eu ver. Aí Jesus vai lá e fala, bota o dedo aqui, olha aqui a minha mão. E aí Tomé fala assim, realmente, né? Ele fala assim, bem-aventurados os que não viram, não creram. Você está vendo que você está crendo. Nós temos que ver a Deus, nós temos que conhecer a Deus, nós temos que experienciar Deus, nós temos que ter intimidade com Deus enquanto a gente não vê. Depois que vê, é fácil. Depois que vê, é tranquilo. Você já viu, você está vendo ali, então fica mais fácil que você crer. Deus, ele quer a nossa fidelidade, mesmo quando nós, com olhos humanos, não enxergamos a Deus. Mesmo no momento da dificuldade, no momento da tribulação, no momento do problema, que eu olho para um lado, olho para o outro, e com os olhos físicos, eu não consigo enxergar a Deus. Deus quer que nesse momento a gente... Não, Deus está comigo, não estou vendo. Igual a passagem de Jó. Tudo estava errado, tudo estava ruim. Mas ele fala assim, não, Deus está comigo. Está ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tem um propósito. Tá ruim, mas vai chegar ao socorro, porque eu estou vendo Deus com os olhos espirituais. É esse o comportamento que Deus espera de nós. Ficou alguma dúvida? Kátia? Alguma dúvida? Hã? Alguma dúvida sobre quando que vai acontecer cada coisa? Quando que foi a restauração física de Israel? Quando será a restauração espiritual de Israel? Alguma dúvida até aí? Não? Da parte 14, tem algum versículo específico que você fala esse milênio? Apocalipse tem, né? A gente pode... Um assunto bem interessante, né? Ele pega mesmo e... Um assunto bem interessante, bem profundo, bem... A gente pode ver alguma revista de escatologia e falar... A gente já fez isso, já teve uma edição sobre escatologia, né? Mas acho que não tem tempo, se não me engano.
Diga. Tipo assim, eu tenho uma dificuldade de entender porque o povo israelita não consegue entender que Jesus já veio, que Jesus já nasceu. Com tantas evidências, eles morando num país onde que tem tanta evidência, que até se eu fosse ateu e fosse a Israel, eu ia acreditar em Jesus. Tipo assim, é tantas evidências que eles estão lá todo dia e mesmo assim eles não acreditam. Não acredito, pois é. Entender. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Não é o diabo. Ou eu vou te fazer uma confissão, vamos dizer assim. Eu não consigo entender, depois de tudo que Deus já fez por mim, depois de tudo que Deus faz por mim, por que eu continuo pecando todos os dias? É a mesma... A gente aponta o dedo pro povo e fala assim, poxa, livrou do Egito, caminhou pelo deserto, fez não sei o quê, por que eles são assim? Poxa, mas por que eu sou assim? É porque é muito mais fácil para nós apontar o dedo para os outros, mas não fazer uma auto-reflexão. Então, da mesma forma que a gente questiona por que o povo ainda não acredita em Deus, ainda não crê que Jesus é o Messias, mesmo com todas as evidências. Poxa, por que eu continuo pecando? Deus enviou o seu único filho para morrer por mim. E eu continuo pecando. E eu continuo escolhendo satisfazer a minha vontade do que fazer a vontade de Jesus. É a mesma raciocínio, é a mesma comparação. Fala, Fran. É tanto livramento o tempo todo, né? A semana toda eu refleti. Essa semana foi na sexta-feira à noite. Bom, a semana passou, pronto, acabou tudo funcionou, beleza. Aí cheguei em casa, aí tô refletindo assim, reclamando, né? Nossa, eu tenho que fazer isso. Aí veio assim na minha mente, nossa, Acabou de... a sua semana... Acabou de reconhecer Exato. que a semana foi boa e tá reclamando do que tem que fazer. Não, eu tinha acabado de reconhecer que a semana não foi boa, mas Deus me sustentou até 11 horas da noite na rua, até chegar em casa. Eu cheguei em casa, refleti isso, e aí no mesmo tempo eu falei, não, tem que fazer isso. Aí veio isso na minha mente. É assim que você me agradece? A semana foi péssima. No momento do agradecimento, do agradecimento vem a murmuração. É incrível. É isso que nós aprendemos com o povo de Israel. A gente tem que olhar para o povo de Israel e não julgar o povo ou identificar os erros do povo, mas sim aprender com o erro do povo. Só que o ser humano não consegue aprender com os próprios erros, esse é o problema. Ele precisa do Espírito Santo para ensinar. Eu acho interessante e o que me fascina nessa história é que quando eu penso na minha vida, que não tem ninguém, sou a primeira pessoa crente da minha família, e como o Evangelho chegou, mas talvez por eles não terem acreditado que a palavra veio a mim, né? Eu vi a misericórdia de Deus também, para que a palavra chegasse até outros povos, né? Se fosse tudo fácil, a gente estava fora, né? Se fosse tudo fácil, não seria difícil. Bom, nenhuma dúvida? Se alguém tiver mais alguma dúvida, como sempre... Mas só uma pergunta, por que aqui na Bíblia está... A gente estudou agora o Vale dos Ossos Secos e agora ele começa no Ezequiel, vem a profecia do Gog e Magog. Porque foi semana passada. Eu sei, mas é o contrário, né? Primeiro a gente vai na profecia e depois... Você fala no texto? No Ezequiel, né? Sim, porque não a ordem cronológica não importa. Assim, para esse estudo a ordem cronológica não importa. Tá bom? Hoje foi a lição de número 10. Nós temos mais 3 domingos, mais 3 lições para acabar a revista sobre Ezequiel. E aí, quando a gente acabar a revista de Ezequiel, a gente vai fazer de novo aquele perguntas e respostas que a gente fez no último trimestre. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta sobre a Bíblia, qualquer pergunta sobre qualquer coisa, tá? Anota em papel, ou manda para mim por WhatsApp, ou manda por e-mail, enfim. Manda pra gente, que a ideia é a gente passar aqui quantos domingos forem necessários. Da última vez a gente passou 2 ou 3 domingos, se não me engano, somente respondendo perguntas, dúvidas gerais sobre a Bíblia, sobre doutrina, sobre qualquer coisa. E aí, como sempre digo, a gente vai olhar as perguntas, a gente vai olhar as dúvidas para responder as dúvidas. Existem coisas que a Bíblia responde, existem coisas que a Bíblia não responde. O que a Bíblia não responder, eu vou falar, olha, isso aqui a Bíblia não diz aqui. A Bíblia responde. Quando que os dinossauros viveram? Não sei. A ciência diz que foram há bilhões de anos atrás. A Bíblia não diz nada, então não posso te responder. Existem coisas que são curiosidades bíblicas.
E mesmo assim, algumas curiosidades a Bíblia tem resposta. Na última vez a gente teve umas perguntas sobre como que era Jesus como adolescente, como que era Jesus como criança. A Bíblia responde algumas coisas, não dá detalhes, mas responde algumas coisas. A gente pode inferir algumas informações baseadas no que a Bíblia diz. Mas, diante do que a Bíblia permitir, nós vamos responder todas as perguntas que os irmãos tiverem. Então, se vocês tiverem dúvidas, tiverem perguntas sobre qualquer coisa. Ah, mas eu tenho vergonha de perguntar sobre isso. Vergonha é ter dúvida. Vergonha é chegar no céu e falar, ih, Jesus, tem uma dúvida aqui. Pô, mas você ficou lá tanto tempo na igreja, não tirou a dúvida, eu tinha vergonha. Não tem vergonha de ter dúvida. Faça sua pergunta, não tem vergonha, vai ser anônimo. Não vou falar, o irmão William perguntou aqui. Ó, a irmã Rebeca perguntou aqui, não. Qual era a profundidade do fogo na mão? Não, olha só. Dúvida, pergunta, a gente vai anotar e a gente vai responder sem problema nenhum. Eu costumo dizer que se você quer anonimato total, escreve no computador e aí imprime e deixa aqui na cadeira. Aqui, pra ninguém realmente saber quem foi você.